você fez o primeiro react, que foi do BRTT, você mandou Sim. mensagem, e aí eu falei, pode fazer, cara. E aí a galera, depois daquele primeiro react, tipo, regaçou de pedir você. Tipo, primeiro, por que você quis fazer aquele react e você sentiu que teve alguma coisa também, sei lá, mudou alguma coisa por causa do react? Cara, é que, tipo assim, eu sempre fui um cara que, pô, o Diogo sabe, quando eu tava jogando, eu nunca me conectei muito com a comunidade, sabe? Sim. Mas eu sou um cara que, pô, sou fascinado pela vida. Assim, tipo, falando de um aspecto mais humano, sou fascinado pela vida. Então, eu sempre explorei muito qualquer tipo de conhecimento. Pô, às vezes eu tô vendo vídeo de física quântica, de física, eu estudo umas ligado. paradas aleatórias. Eu faço isso também. Então, eu sempre vou procurar muito nada a ver. Só que eu nunca expus isso. E, pô, eu acho podcast uma parada super interessante. Tipo, eu não entendo nada de política, por exemplo, mas eu vi o podcast do Haddad, achei super interessante. Pô, O do Flow ou do... do Flow, do do Rafinha Flow. ele ainda vai. Eu entendi várias coisas sobre política, do ponto de vista dele, entendi vários contrapontos também que colocam pra ele. Pô, achei super interessante. Sim. Eu falei, cara, não tô afim de jogar LOL agora. O que eu vou fazer? Vou assistir o Como Podcast com o BRTT. Por quê? Porque aborda assuntos que é legal de se introduzir para a comunidade. Porque eu acho que falta isso. Pra caralho. Assim, é uma coisa que eu sempre falo na minha live é que, cara, tem muita gente que se diz influencer, que se diz, pô, uma grande figura no cenário, que não influencia em porra nenhuma. Não se posiciona, não mostra nada. E no fim só tá ali fazendo trabalho que assim, tem uma necessidade de ter entretenimento, só que tem uma diferença entre você entreter e você deixar de influenciar, de educar a sua comunidade também. Porque no fim, a gente ajuda a criar essa comunidade. E assim, eu que tô desde o início, eu tenho essa visão de que, pô, eu lá em 2012, lá em 2011, que tudo isso começou, eu tava lá. Então eu vi o desenvolvimento, eu vi muita gente chegando, muita gente saindo, muita gente estourando, muita gente sumindo. E eu sei como é que funciona essa dinâmica. Então eu senti a necessidade de, pô, eu faria isso se eu não tivesse em live. Por que eu não vou fazer em live? E eu dou meus pontos, eu falo. E eu sempre falo isso, não sou dono da razão. Eu vou dar o meu ponto de vista perante ao que a pessoa tá falando. Muitas vezes eu falo, cara, eu entendo a visão dele, eu não concordo, mas é válida. Porque, tipo, eu entendo o ponto de vista dele, mas eu não penso assim. Então, assim, eu acho que foi uma parada mais natural minha. Porque eu faço isso de vez em quando e eu gosto de assistir as coisas refletindo. Sabe? Não gosto de assistir só pra assistir. Eu falo, pô, será que concordo com isso? Acho que concordo, é legal a visão. Ou não concordo, mas tinha visão boa. Essa é a ideia de podcast, assim, em geral. Quando eu consumo podcast há muitos anos, né? O Nerdcast, que é foda. Hoje em dia eu sou amigo do Azaghal e do Jovem Nerd, e assim, eu já consumo há milênios. Dois caras sensacionais, Incríveis. inclusive. Assim, duas pessoas que hoje em dia eu, tipo, tenho o prazer de chamar de amigos, mas eles foram sempre grandes ídolos meus, assim, sabe? Tanto que, pô, a primeira vez que eu fui falar com eles, eu tava, tipo... meio que tremendo, assim, foi meio louco. E eu sempre escuto o podcast, hoje em dia vejo, conversando, né? Parece que eu tô na mesa. Então eu acho que esse sentimento é o sentimento que eu queria passar aqui no Como, que a gente tinha essa ideia. E quando você me pediu pra fazer o react, eu fiquei curioso pra ver o que é que você ia fazer, tá ligado? E aí depois eu colei lá, você fez metade num dia e na outra metade eu participei. Sim, foi bom assim, porque eu não sou um cara que eu assisti muitos podcasts, tá? Eu sou muito pontual nas coisas que eu consumo. Então, por exemplo, uma parada muito aleatória. O podcast do Haddad, eu assisti. Sim. Tipo assim, política, eu não sou um cara nem de esquerda nem de direita. Assim, eu não tenho, sabe? Eu também não gosto Mas disso. assim, eu achei os pontos do cara, algumas coisas legais, outras coisas não concordo tanto, mas me deu uma introdução sobre política muito legal. Então eu assisti. Tiveram outras coisas ali que eu achei interessante, mas não assisti. Então, assim, eu nunca fui de consumir tanto. Então, você me deu pontos de vista também sobre o podcast, que eu critiquei algumas coisas também, Sim. que eu falei, não, beleza, tá bom, entendo essa dinâmica, melhor agora, acho ok. Então, assim, foi legal, foi legal. É um aprendizado. Acho que até quando... Como streamer, uma parada que eu tô aprendendo é que muitas vezes, quando eu tô ensinando alguma coisa pro chat de LoL, eu também aprendo. Porque eles sempre me dão... Tipo assim, sabe aquele cara que é tipo ouro? Que eles dão um questionamento tão óbvio. Só que você olha e fala... Caralho. Putz, tem alguma coisa aí. tem alguma coisa aí. Sim. Então eu também aprendo. Então, no fundo, eu fiz aquilo com o objetivo de
de passar minha visão, mas eu também aprendi muita coisa conversando com o chat, entendeu? Sim, dizem que professor, a profissão de professor é quando você mais aprende, é quando você tá ensinando, é o jeito que você mais absorve o conteúdo também, né? Tanto de você passar o que você conhece, você escuta você falando, tanto essa parada de que alguém fala alguma coisa e você tem um insight que você nunca teve, né? Então, essa interação é muito foda. E puxando o assunto que você já comentou, aí nesse negócio de ser influenciador que não influencia nada e etc e tal. Eu falei mais cedo, acho que foi no DDN, eu falei no DDN bem curtinho, dessa segunda-feira, assim, mas foi só uma pincelada, porque lá a gente não pode pegar muito pesado nas coisas, né? Mas aqui é outra história. Então, assim, eu acho que a comunidade é reflexo dos influenciadores /players e das pessoas que estão grandes na comunidade. E a mesma coisa vice-versa. Você fala que muita gente não influencia, etc e tal. Eu concordo plenamente e eu acredito que hoje em dia não, há um bom tempo, as pessoas estão indo pelo caminho, entre aspas, fácil de influenciar, que é a pura e absoluta zoeira e a crítica exacerbada. Eu vejo poucas pessoas construindo alguma coisa e muitas vezes vão por esse caminho fácil, né, de bater, de zoar, e não construir muita coisa. Às vezes pode construir alguns pontos, vez ou outra, mas muita gente está querendo criar a sua fama, criar a sua base na base da crítica e na base da zoeira porque isso é o que é mais consumido. Porque isso é mais consumido. Isso eu acho legal da gente falar. Tipo, sim, isso é o que é mais consumido, querendo ou não, por todos. Sim, mas aí eu falo, a zoeira eu acho de boas, mas quando você começa a invadir algum ponto onde tudo, a primeira ação que você tem é bater, é ridicularizar, é diminuir, eu acho isso meio bizarro. Inclusive, até falando de você, com a relação ao podcast, quando eu vi a primeira metade, eu vi que você teve essa intenção de construir coisa e tal, só que muitas horas você, na hora de, tipo, criticar alguma coisa que você ia criticar, você fazia uma crítica que era tipo, ácida demais, às vezes, ou tipo... isso aí nada a ver que ele falou, tipo, isso aí é uma bosta, ou não sei o que lá. E aí um dos motivos que eu fui falar com você, deixa eu participar aí da outra, era pra eu tentar colocar, justamente explicar esses... isso aqui, chefe, por que você fez isso aqui? Eu falava, tal coisa. Você, beleza. Então eu vejo que hoje em dia, a primeira atitude das pessoas que querem crescer é tipo... bate, zoa e bota pra baixo. Mas porque é que, assim, a true da true. Eu acho que na base de tudo, a gente vive extremos em tudo, na vida. E é só completando. E aí a comunidade hoje em dia é isso. Tudo é tipo, o jogador faz uma parada, seu lixo, volta pra Coreia, vai pra merda, jogador porcaria, não sei o que lá. A gente falou isso até com o BRTT, né? Do hate exacerbado. Hoje em dia a comunidade não aguenta mais nada, porque, na minha opinião, tudo que acontece eles estão batendo nessa magnitude porque eles escutam as pessoas também o tempo inteiro batendo nessa magnitude, sabe? É que assim, eu acho que... eu concordo quando você diz que o influenciador vai ser reflexo da comunidade, a comunidade vai ser reflexo do influenciador, eu concordo com isso. Só que antes disso, todos ali também tinham grande parcela do que eles demonstram na internet. E é isso que eu quero que todo mundo entenda. Porque... todos ali são pessoas que têm a vida deles, têm a vida fora da internet também, tiveram um background grande, até pessoas que acabaram de ser introduzidas nesse meio têm um background dali e acabam trazendo isso. E o que eu estava falando é que a gente vive um mundo de extremos. Sim. É extremo, é tipo, ou é direita, ou é esquerda, ou é bom, ou é mal. Ruim. Ou você ama, ou odeia. Ou você ama, ou você odeia. E uma coisa que eu falo muito na minha live, inclusive, é, cara, aprenda a ver as coisas. Você não precisa ser neutro. Exato. Mas veja as coisas de um ponto de vista neutro. E assim, até eu, muitas vezes, na minha live, eu tenho disso. De eu ouvir um negócio e falar, não, porra, isso aí é um absurdo. Eu tenho disso. Todos nós temos isso. Só que isso é um trabalho. Sim. Entendeu? Então, assim, já aconteceu de por exemplo, eu virar falar uma coisa com alguém do chat, a pessoa virar e falar, não, Revolta, pô, eu acho que você tá viajando por isso e isso, e falar, não, realmente, desculpa, isso já aconteceu. E eu acho que essa é a parte importante. Tá. É a parte do trabalho, do reconhecimento de você virar e falar, não, beleza. Eu vivo num mundo de extremos, pô, às vezes eu também meto umas, tipo, porra, que merda que esse cara fez. Às vezes eu meto Sim. dessa. E, tipo, desnecessário. Mas eu também acho que você não ter isso desvalida o outro lado.
Eu não falo de não ter, Entende? mas assim, acho que não pode só ter. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Sim. Que é o que a gente fala quando você diz de influenciador, tipo, crescer muito em cima disso, certo? Uma pessoa que eu gosto muito de usar de exemplo nisso é o Yoda. Porque o Yoda, no começo, você via a live dele, era de um jeito. Era muito zoeira, era, tipo, às vezes até demais. Você vê o Yoda hoje... Porra, a live do Yoda é do caralho. Eu sou fãzaço do Yoda. Sim, Fãzaço do Yoda pra caralho. Sim. Quando ele entrou na Red, eu virei pro Nando e falei, cara, não vai dar pra jogar, porque eu vou olhar pra esse cara e vou rir. É sério, é legítimo eu falei isso. Porque, mano, ele é engraçado pra caralho. Mas isso aí é tópico pra outra história, porque o Yoda Pro Player é totalmente diferente do Yoda Streamer. Sim, sim. Mas do Yoda Streamer, cara, o conteúdo dele... A evolução dele com o tempo é visível para todo mundo que acompanhou ele lá atrás. E eu sou esse cara. Eu acompanhei lá atrás. Lá da Imp, da Imputaria. Imputaria. Desde aquela época eu acompanhava ele. Sim, sim. Então eu vi a evolução dele. E outra coisa, tem o que a pessoa faz com a fama e com o reconhecimento que ela tem. Isso é importante também. Por exemplo, também. o Yoda, ele tem o Yo Games do Bem. Ele fez coisa pra caralho. Ele beneficiou pra caralho a comunidade. É isso que tem que ser valorizado, é isso que tem que ser visto. E falando também do exemplo que tá todo mundo no chat aí deve estar falando, sim, eu também, nesse contexto que tava falando, tava envolvendo o Baiano também, que é esse cara que cresceu basicamente fazendo essas farpas, só que o Baiano, o Cebolão, ele arrecada uma grana pra beneficência, sim. sabe? Então, assim, também tem os dois lados, sabe? Eu sempre fui um grande... pé atrás, assim, com esse método de crescimento que o Baiano fez, que o Yoda fazia, de tipo, o baianalista ficar fazendo zoeira, farpando, tanto que um tempo atrás, eu abri um stream, vamos analisar a análise do Baiano, e eu fiquei, tipo, falando as coisas em cima dele, mas tem essa parte de beneficente, que, o assim, Cebolão foi gigantesco. O lado do Baiano, eu acho meio... eu acho que no começo ele realmente passava um pouco da linha. Mas eu acho que quando as pessoas começaram a abordar ele... Por exemplo, Tokers abordou ele quando ele começou a zoar. Eu abordei ele já. O Flare. Foi o Flare? Foi o Flare? Putz, eu não vou lembrar. Quase que foi. Mas eu abordei ele. Ele era da Van. Da Van, Eu acho que teve o rolê do Flare. Ele entendeu. E ele falou, cara... Eu acho que o jogador tem que ter psicológico no lugar. Ele falou isso na live. Mas depois você vê que ele não teve a mesma atitude. Inclusive eu abordei ele me respondeu assim, em 10 minutos. E é isso que eu falo, cara. Falando, porra, entendi, foi mal, quer que eu fale alguma coisa lá? Eu falei, não precisa, porque aqui já resolveu. Sim, não tem problema você ter uma atitude, porra, que você olha e fala, caralho, desnecessária. Mas se é um cara que você vê mudança, você vê, com o tempo o cara vai progredindo, vai melhorando, às vezes vai demorar mais, vai demorar menos, por mim... Tá bom, porque pelo menos a pessoa reconheceu e vai trabalhar. O tempo que a pessoa vai conseguir mover isso para outro rumo, aí é com ela, mas ela tá tentando. Entendeu? Isso eu acho primordial. Mas isso vai do reconhecimento do público também. Exato. Porque se o público não entende que eles estão apoiando uma pessoa que é de X jeito, eles vão sempre ficar robotizados naquilo. E aí eles vão ficar nesse ciclo. De, eu apoio... Eu passo 10 horas do meu dia assistindo o Jorge fazer live. E o Jorge, ele tem um comportamento extremamente tóxico em X situação. Então ela vai lá, vive a mesma situação do Jorge, faz a mesma toxicidade do Jorge e não reconhece isso. Porque o Jorge também não reconhece isso. Exatamente. Então, assim, é um ciclo que você entra que se você acompanha pessoas, elas vão te influenciar mesmo que você ache que não. Esse é o grande perigo. Porque muita gente não sabe disso. Sim. Muita gente não sabe disso. E aí aquilo que a gente fala da responsabilidade do influenciador, né? Exato. Mas isso vem também, eu acho que muito da pessoa por trás do influenciador, sabe? Do tipo assim, além do Baiano, qual que é o nome do Baiano? É Gustavo, não é o nome do Baiano? Gustavo? Gustavo. Caralho, é Gustavo, acho que né? É Gustavo. É meu chefe, pô, tem que saber o nome dele. Do quanto o Gustavo se importa com o outro, e com o mundo, e com o futuro, e etc. Isso diz muito também sobre o influenciador, tá ligado? Demais. Só que é uma parada que, assim, sendo bem direto, é uma parada que, assim, todas as vezes que eu abordo esses assuntos, esses tópicos, não necessariamente isso, mas qualquer coisa que seja mais um desenvolvimento pessoal, eu tenho 2 reações no meu chat. A primeira é muita gente falando, caralho, da hora, legal, boa atitude, precisamos de mais disso. A outra é coach quântico. Porque virou meme.
esse tipo de coisa. Tipo, você trabalhar a si mesmo virou meme na internet por causa daqueles vídeos de coach. Caralho, eu sou muito gritando velho. e esse tipo de coisa. Não, você viu isso com certeza. Não, todo mundo viu isso. Do Todo que o mundo coach viu. vampírico? Esse aí Não, foi maravilhoso. essas coisas Esse eu já aí é o vi. mais da hora de todos, velho. Mas isso O coach virou- Essas vampírico. coisas eu já O vi, coach eu não sabia vampírico. que isso tinha virado meme. Virou meme, virou Óbvio meme. que virou um coach vampírico. Mas eu não sabia. O cara Gente, eu sou velho. tá todo de preto com um vidrinho Não, vermelho assim, de sangue. virou meme, mas é uma parada que a gente tem que olhar. E a gente tem que aos poucos introduzir, porque, cara, eu vivi momentos na minha vida que, por exemplo, eu já vou dar aí alguns spoilers aqui. Pô, eu cheguei num ponto da minha carreira que, tipo, eu tenho um cara que é muito amigo meu, que é o Wender, que inclusive a gente tá conversando, mora comigo. Sim. Hoje em dia, ele é, cara, assim, ele me salvou de. Sou eternamente grato a ele, porque ele viveu momentos do meu lado ali da minha carreira que foi foda. E ele um dia me fez uma pergunta que foi o seguinte: ele chegou pra mim e falou: pô, Revolta, você tá ganhando dinheiro, você ganha dinheiro, você dá alguma coisa pra alguém, você faz alguma coisa pra X, você faz não sei o quê, mas você dá alguma coisa. Você dá um presente. Aí você começou a se vestir super bem. Eu olhei pra ele e eu travei. Sabe por quê? Porque eu não sabia nem o que eu gostava, pô. Ah, eu sempre me dei presentes. Não é à Você toa bota que hoje fé? eu estou pobre. Mas aí tem Tipo uma... assim- Essa é uma história que envolve outras coisas também, né? Óbvio, óbvio. Tem muita coisa. Só Porque que eu te assim, conheci nessa época, inclusive. Tipo, eu te conheci de verdade. Não, Numa época que você tava... Não, eu tive proximidade com você não, você me conheceu antes? muito Ainda, antes. A gente muito jogou antes, contra, muito pô. antes, sim. Mas eu te conheci de verdade quando você já tava sensibilizado. Conheceu o Gabriel ou conheceu o Revolta? Não, Isso que você Revolta. Você já tava... O Gabriel, assim, eu acho que umas 3 pessoas no máximo conheceram. Revolta. Umas 3 pessoas, assim, do cenário. Eu sou um cara que eu sou muito reservado. Tipo, você pode reparar isso. Eu sou muito reservado. Eu não gosto de me expor. falou. Não, isso sim. E isso vale para todas as pessoas que estão ali comigo também. Porque eu sempre encarei jogar... Caralho. Eu sempre encarei jogar como uma parada atlética. Tipo, Sim. de performance e de trabalho. Então, eu sempre fui muito sério. O Gabriel, ele não é tão rígido quanto o Revolta. Bota fé? Tipo, quando eu tô no ambiente de trabalho, eu sou muito rígido. Eu gosto das coisas perfeitas. É eu isso, gosto... eu queria abordar esse assunto Entendeu? depois, sim. Mas o lance que eu tô falando é que, tipo assim, quando ele falou comigo, ele falou como amigo. Sim, claro. E aí eu olhei e falei, cara, eu não sei o que eu gosto. Eu não sei nem os restaurantes que eu gostaria de ir. Tela azul. Quem que sou eu? Eu peguei nessa pergunta, pô. Quem que sou eu? Caralho. E foi aí que eu comecei Coach a quântico. ter problema. Foi aí que eu comecei a ter problema na minha carreira. Porque eu Caralho. olhei pra mim e eu falei, caralho, eu sou isso e acabou? Eu sou um jogador de LoL? E quando acabar?